Bom, pessoal, boa tarde. Já estamos com alguns efeitos aí, né? Porque o primeiro efeito quântico é que a gente só parece que a gente está no auditório, mas é porque vocês estão observando. Se vocês não observarem, a gente está na 5003. E também o outro efeito que teve, dado a velocidade do seminário, foi que a gente não pulou uma semana. A semana passada foi o Matheus, e aí agora a gente já está com essa segunda apresentação na sequência das invasões físicas, né? Então tá ok. Então o Iago vai apresentar aí para vocês o seminário de hoje. Obrigado. O seminário de coisas legais chama, quando os físicos vão C e C++, do medo dos relojoeiros ao medo do Dr. Manhattan. E eu acho que o primeiro seminário, pelo menos que eu tenho na cabeça, vai ser uma coisa sobre física. Então, por favor, perdoem as assombrações ou demonstrações que não são demonstrações. Uma coisa a comentar sobre o título. Eu não quero... Talvez eu fale algum spoiler sobre o Watchman, mas nada muito pesado. E não é um medo que os físicos têm quando fazem programação de relojoeiros e o medo que eles têm do Dr. Manhattan. Se fosse isso, seria uma coisa mais parecida com isso, a capa aí. Não é. Definitivamente é o medo... Quando os físicos falam sobre C e velocidades superiores à velocidade da luz, o medo que causam até nos relojoeiros, o medo que causam no Dr. Manhattan. Os físicos têm meio que um modelo que eles acham que está muito certo hoje, é o modelo de que a velocidade da luz, a velocidade de propagação da luz no vácuo, ela é uma constante. Você olhar a luz se propagando assim, num referencial, daí olhar um cara correndo e olhar a luz se propagando, você vai ver ela com a mesma velocidade. Eles têm tanta certeza disso que a velocidade da luz, você chama ela de C, e se chama de C porque é a palavra constante em inglês. Eles têm tanta certeza disso que o metro é definido em termos da velocidade da luz. O metro ele é a distância que a luz se propagando anda em 1 sobre esse número daqui de segundos. Então, se você quiser construir o metro da maneira mais precisa, da maneira mais fundamental, você fica disparando luz no vácuo, longe de campos gravitacionais intensos, e fica lá contando essa quantidade daqui. Para você ter uma noção de quanto que os físicos acham que é uma velocidade constante, independente do diferencial. Só que é muito fácil gerar coisas estranhas quando você pensa na velocidade constante. Por exemplo, se você pensar num trem andando em relação ao chão, numa velocidade qualquer, mas pode ser uma velocidade grande, próxima à velocidade da luz. Imaginar alguém no chão, parado. Aí sobe uma pessoa em cima do trem, super rápido. Essa pessoa vai acender uma lanterna. Essa pessoa vai ver a luz se afastando dela com velocidade C. E vai ver a pessoa no chão parecer ir para trás ali com a velocidade em módulo que o trem tem. Só que se você olhar para a pessoa que está no chão, ela vai ver o cara em cima do trem se afastando com a velocidade quase próxima da luz, mas vai ver a luz também se afastando com a velocidade C. E daí você vai... Espera, mas eles estão quase na mesma velocidade, ela não consegue se afastar. Enquanto que o cara do trem está falando, não, ela está se afastando com a velocidade da luz. E isso gera umas coisas, no mínimo, estranhas. Tem um monte desses paradoxos, dá para ficar falando vários deles. Eu, inicialmente, estava pensando em falar vários, mas eu reduzi o número por questão de tempo. Falando em questão de tempo, vai ser muito fácil eu estourar o tempo, eu vou tentar não fazer isso, estou falando um pouco rápido. E talvez algumas contas eu ia fazer na lousa, mas eu acho melhor não ir passando. E eu não pretendo aqui passar um curso de relatividade para ninguém, ensinar um curso de relatividade para ninguém, só passar algumas coisas estranhas de algumas ideias que os físicos têm. Vai ter alguma conta ou outra, mas outras são omitidas. Se alguém tiver interesse, depois pode procurar nos livros, não é uma coisa tão extensa. Mas, às vezes, eu não fico sabendo que elas existem. Tá. Como é o primeiro seminário que vamos falar alguma coisa de física, as áreas da física, as áreas básicas da física, tem a mecânica clássica. Da mecânica clássica, ela tem mais ou menos a mesma natureza, mas você muda completamente a abordagem. Tem a termodinâmica física e estatística, tem uma outra coisa que é meio diferente, mas conversa com a mecânica clássica, com a eletromagnetismo óptica. Daí tem umas áreas modernas, relatividade, física quântica e aplicações. Quando você vai fazer mecânica, você vai descrever o que é a mecânica. A mecânica tem interesse em descrever o movimento que um corpo realiza, ou até as causas desse movimento. Quando você está em mecânica clássica e vai fazer ali a descrição, você divide ela em duas áreas. A descrição do movimento você chama de cinemática, que para os matemáticos pode ser entendida como você tenta escrever a curva parametrizada de R em R3, que uma partícula faz, a descrição da mecânica de corpos pontuais, né? E o parâmetro aí tem que ser o tempo, que é um parâmetro que
Dependendo da sua teoria, ele é um parâmetro universal, dependendo dele pode ser um pouco mais estranho. Você tenta lá ver o que a partículazinha faz. E a dinâmica tenta estudar por que ela faz aquele tipo de movimento, por que ela muda o movimento, por que ela não muda, e como você estuda quantitativamente a interação que uma partícula faz com a outra. Essa daqui alterou, mas essa daqui alterou também. Esse seminário ele vai comparar a mecânica de um corpo pontual, a cinemática de um corpo pontual, a visão clássica e a visão relativística. Ele não vai falar de dinâmica. E tem um mar de coisas legais, estranhas, que dá para falar de dinâmica. Aí, me disseram uma vez que a equação mais conhecida do mundo, por pessoas assim em geral, é E igual a mc ao quadrado, que é uma equação relativística. Ela surge no contexto relativístico. E ela é uma equação que precisa de dinâmica para surgir. Então, eu vou falar de relatividade, mas eu não vou falar dela. Mas dá coisas estranhas, até para táquions. Nos táquions, eles têm energia negativa, tem umas coisas estranhas. Massa complexa. Quando você vai falar de cinemática, você vai descrever a trajetória de uma partícula. Uma coisa importante de ressaltar é que a trajetória da partícula, essa curva que você encontra, ela depende do referencial que você está olhando. Se você estiver dentro de um avião, soltar uma bomba e olhando a bomba se mexer, o avião está voando, mas você está no vácuo. Você olha a partícula para baixo, você olha a partícula e você vê ela descrevendo uma trajetória que ela está caindo assim em linha reta. Mas se você tivesse assim da Terra, olhando esse avião, você veria o avião descrevendo uma trajetória em linha reta e você veria a partícula descrevendo uma trajetória parabólica. Assim. Então, a trajetória de uma partícula é uma pergunta que, quando você faz ela seca, assim, às vezes as pessoas ficam na dúvida, mas ela depende da trajetória. Isso é uma coisa que você tem, ela depende do referencial, é uma coisa que você tem que considerar. E uma pergunta fácil de fazer se eu tenho a equação de trajetória de uma partícula num referencial, e eu tenho outro referencial, como é que eu troco, conhecendo esse referencial, como é que eu troco a equação de trajetória daqui para lá? É uma pergunta bem natural de surgir. Os físicos têm um referencial bem especial que eles tratam, que eles colocam na teoria, esses conceitos básicos aqui da física, você pode definir eles de um jeito meio prático, e você sabe fazer conta com eles, ou você pode tentar definir eles de um jeito filosófico. E dá um trabalho tremendo, porque você tenta ver assim, quem veio antes desse e tal. Então, geralmente, os físicos pulam. Até na sala de aula, até ao longo da graduação, os físicos sempre pulam. A parte da definição. Eles sabem mais ou menos o que você precisa disso daqui, as coisas essenciais. Um referencial inercial, ele é um referencial meio que especial. Digamos que assim, eu te dou um referencial inercial e peço para você encontrar outros. Os outros referenciais inerciais estão andando em linha reta, com velocidade constante, ou estão em repouso em relação a esse. Então, se você tem um referencial que é inercial e você vê uma coisa acelerando aqui, uma partícula caindo assim pela gravidade, ela não vai ser, pelo menos classicamente, ela não vai ser um referencial inercial, porque ela está acelerando. Exemplos de referenciais que não são inerciais, porque você, por exemplo, vê coisas magicamente começando a acelerar, começando a se mover, e você não sabe bem de onde está vindo aquela força, e, na verdade, aquela força não está vindo na mecânica newtoniana. Essa força não está vindo, ela é só uma impressão que você tem. Por exemplo, um ônibus acelerando em relação ao chão, você vê lá, você é empurrado para trás, mas não é que você é empurrado, uma pessoa de fora vê, o ônibus está acelerando, e você ia continuar com a velocidade pequena, está sendo acelerado pelo atrito. Não tem nada de estranho. Se você pegar um balde girando aqui para uma corda, você vê um balde girando, e pensa numa formiguinha na borda dele, essa formiguinha vai ver o mundo inteiro girando ao redor dela. E você fala, por que tem tanta força? Por que a trajetória é tão brusca assim? Por que todas as estrelas, o Sol giram ao meu redor? Essa formiguinha não é humana, embora ela tenha chegado a essa conclusão, mas a questão é que está tudo girando ao redor dela, mas ela não está num bom referencial inercial. Se você for perguntar que forças estão fazendo, não tem muito sentido físico que forças estão fazendo, pelo menos em mecânica newtoniana. Se você teria que olhar de um referencial inercial, e daí nele faria sentido. Ela está girando e tal, nada está girando ao redor dela. Quando você faz a pergunta, a Terra em si não é um bom referencial inercial, mas os físicos usam como sendo, porque o erro é pequeno e é o melhor referencial que a gente tem. Para olhar para coisas de perto, ela não erra muito. Quando você pergunta, por exemplo, é a Terra que está girando ao redor do Sol ou o Sol que está girando ao redor da Terra? A resposta para essa pergunta depende do referencial. Quando você coloca o referencial na Terra, o Sol está girando ao redor dela. Quando você coloca no Sol, a Terra está girando ao redor dele. Quando você coloca no centro de massa do sistema solar, o Sol está girando bem pouco, a Terra está girando bastante. E daí, quando você tenta olhar de outros referenciais inerciais, você fala, ou eles estão seguindo uma trajetória assim, um orbitando ao redor do outro, ou a melhor coisa que dá para dizer é colocar o Sol como referencial inercial. Mas ainda assim, a pergunta tanto faz, sabe? Cinematicamente falando, não tem muita diferença.
Tendo falado de referenciais e referenciais inerciais, os referenciais inerciais vão ser os principais que eu vou trabalhar nessa palestra. Quando, por um momento, ele não for inercial, pode até gerar algum aparente paradoxo. O princípio, uma coisa importante para colocar sobre eles é que, os físicos, a primeira lei de Newton meio que diz que existe algum referencial inercial, e na relatividade você também precisa disso. Tendo um, você encontra outros. E, isso que eu falei, os diferentes referenciais inerciais estão sem aceleração, eles andam em movimento retilíneo uniforme, MRU, em relação ao outro. Existe um princípio importante colocado na física que, primeiro, o Galileu tentou formular, que é o seguinte: se você dá uma pancada na minha cabeça, eu desmaiar, aí eu acordo, eu estou dentro de uma caixa isolada, e daí você fala para mim, você está sendo levado em movimento retilíneo uniforme para outra galáxia, em relação a algum referencial inercial. Daí eu falo, não, eu estou em repouso, estou sentindo que eu estou em repouso. Aí o alienígena lá supremo pega e fala, tá, então prova para mim que você está em repouso. E daí ele me dá um laboratório de experiências mecânicas, me dá molas, me dá tato, me dá as coisas que eu quero fazer. E daí eu falo, tá bom, é fácil, eu vou provar. E o que o princípio da relatividade de Galileu diz é, você não consegue provar. Se você não vai interagir, o movimento, ele não tem movimento, dizer se você está em movimento retilíneo uniforme, ou você está em repouso, em relação ao referencial inercial, só faz sentido, o nome já diz, só faz sentido em relação a esse referencial inercial. O movimento ele não é absoluto, ele é só relativo. Se eu estou em repouso, se eu estou em movimento retilíneo uniforme, isso não pode fazer diferença em sentido absoluto. Não existe um referencial privilegiado. O Newton tinha alguma noção de que existia, até por motivos religiosos, ele queria que existisse um referencial privilegiado, o que ele chamava de espaço absoluto, e o pessoal falava, não, cara, que loucura. E o que o princípio de Galileu diz é isso, que todos os referenciais inerciais são equivalentes por qualquer experiência mecânica. Você não consegue dizer, não, esse daqui é o privilegiado, esse daqui é o que está em repouso absoluto, os outros estão em movimento. Não, você não consegue dizer, só faz sentido dizer em relação ao seu referencial. Só que isso por experiências mecânicas. Eu poderia, talvez, com o resto da física, termodinâmica, eletromagnetismo, descobrir se eu estou ou não em repouso de jeito absoluto. Por exemplo, se o éter existisse, existe um meio aqui, tal, parado, talvez ele fosse um bom meio para dizer que ele está em repouso absoluto. O eletromagnetismo, a formulação do eletromagnetismo, que trata de correntes elétricas, ímãs, campos magnéticos, campos elétricos, e fenômenos assim em geral, até da luz, a luz é uma onda eletromagnética, você fazia umas contas com o eletromagnetismo formulado e você chegava à conclusão que a velocidade da luz tinha que ser uma constante. Aí você fala, não, legal, cheguei à conclusão. Só que constante em relação a quem? Tipo, eu só esqueci de definir isso na hora de fazer a conta, né? A pessoa falou, a gente ainda não sabe muito bem, mas constante em relação ao meio que ela se propaga, né? É óbvio. Tem o éter luminífero lá, a velocidade dela é constante em relação a esse meio. Aí você fala, tudo bem. O problema é, quando você tenta, então, ver uma experiência assim, você tenta ver, bom, a Terra está se movendo, ela deve estar se movendo, ela está até girando, ela deve estar se movendo em relação a esse meio, né? Ela não deve estar em repouso em relação a esse meio. Então, a luz deve estar com velocidade em relação a esse meio. Então, se eu for tentar medir na Terra, eu vou conseguir medir uma velocidade menor que a velocidade da luz prevista pelas equações de Maxwell, prevista pelo eletromagnetismo. Você fala, vai ser em relação a esse meio que ela está parada, então eu vou conseguir medir. Só que todas as tentativas, com precisão mais do que suficiente, pela teoria, de medir esse movimento da Terra em relação a esse éter, a esse meio, falharam. E daí você tem que tentar pensar, e aí, o que está acontecendo? O jeito que o Galileu, que o Newton, o jeito que a gente intuitivamente faz conta na cinemática, dado dois referenciais, como é que você faz aquela mudança de um referencial para outro? O jeito que a gente geralmente faz é assim. Para um referencial específico. O referencial é assim. É um referencial que simplifica as contas, mas não perde os efeitos legais na hora de fazer conta com relatividade. Imagina que eu tenho dois referenciais, um referencial O e um outro referencial aqui, passando... Aqui, minha mão não é simétrica. Um outro referencial aqui, passando, e num instante... Eles estão alinhados com o mesmo eixo. O eixo Y desse está apontando para a mesma direção que o eixo Y desse. O Z desse está apontando para a mesma direção. E o X aqui, o que importa é que o X está coincidindo. E daí tem um momento que os dois estão na mesma origem, eles
se sobrepõem assim, certinho os eixos. Nesse momento, você zera os cronômetros. No referencial você precisa ter um jeito de medir as distâncias, definir o espaço, precisa de um jeito de medir o tempo. Mas tudo bem, você tem lá os cronômetros de alguns aparelhos. Nesse instante que eles estão passando na frente do outro, e eles estão com movimento relativo, uniforme, você zera os cronômetros. Daí, você vai dando um tempo e, visto desse referencial, o outro está se afastando, com velocidade constante. Visto desse referencial, esse está indo para trás com velocidade constante. Bom, nesse referencial, se você tiver um ponto, por exemplo, aquela caixa, se você tiver um ponto que você está descrevendo o x dele, o y dele, o z dele, o t dele num referencial, o tempo, né, num referencial, encontrar o x, o y, o z e o tempo no outro referencial é fácil. O y vai ser o mesmo, porque os eixos estão paralelos, o z vai ser o mesmo também, e o tempo, o jeito que a gente zerou o cronômetro junto, o jeito que começa o tempo aqui vai ser igual ao jeito que começa o tempo lá. Isso a gente usa toda hora no dia a dia. Que horas são, Bruno? Você sabe? Então, eu acredito. Ali está 1,32 m também. Não mede um valor diferente aqui, um valor diferente ali. Se os relógios foram zerados certinho, eles são bons relógios. Né? Só que o x, como o x esse daqui está se movendo, eu tenho que fazer essa correção. Eu estou medindo o x lá daquela caixa, e está um certo x lá, mas o outro referencial está se movendo. Então, ele vai ser o x que eu meço, só que menos o que eu andei para frente, menos a minha velocidade vezes o tempo que passou. E assim a gente faz as contas e tal. O problema é, fazendo as contas desse jeito, e se eu te perguntar, por exemplo, tem uma partículazinha aqui que eu estou vendo andar com movimento retilíneo uniforme, com velocidade u. Eu estou vendo ela andar. Mas tem um outro referencial aqui, que está nesse estilo daqui de diferenciais, eu vou chamar isso daqui de diferenciais combinados. No outro referencial combinado, eu estou vendo aquela partícula também, mas ela não está com a mesma velocidade. Você faz a conta aqui, delta x' dividido por delta t', para achar u', e você faz a conta e você encontra que a velocidade da partícula, a velocidade u' da partícula, vai ser a velocidade que ela tem, visto desse referencial, menos a velocidade que os nossos referenciais andam aqui no eixo x. Uma coisa meio que intuitiva. Se você imaginar uns carros na estrada, imaginar isso daqui, você consegue fazer essa conta. O problema é, fazendo a conta desse jeito, no desenho, nos referenciais combinados aqui, fazendo a conta desse jeito, se você olhar, quando os referenciais estão passando na origem, você disparasse um feixe de luz, e você vai ver uma esfera de luz saindo, uma casca esférica de luz saindo, fazendo as contas desse jeito, enquanto que no referencial você vê a luz saindo com velocidade c, digamos que esse referencial seja o éter, no outro referencial, se eles têm movimento relativo, você deveria ver a velocidade saindo com c menos v. Então a velocidade da luz não fica uma constante, ela muda de referencial para referencial, ela depende da distância relativa entre os referenciais. Então existiria um referencial privilegiado, existiria o éter, por exemplo, como um referencial... ele tem um repouso privilegiado, você pode dizer alguma coisa especial sobre ele. E então, fazendo experiência, por exemplo, com a luz, eu poderia quebrar o princípio da relatividade de Galileu. Eu poderia determinar, existe aqui uma coisa legal, não é mais com experiência só mecânica, é com experiência envolvendo a luz. Eu poderia descobrir, tem um referencial aqui que é privilegiado, tem mais repouso. Porque a luz sempre sabe que ela tem que estar em repouso em relação a ele. Só que, por alguns motivos, no eletromagnetismo, que você prevê que a velocidade da luz sempre tem que ser constante, parece que não depende do referencial, e por algumas outras experiências, tentativas de medir a velocidade da luz sendo diferente em referenciais diferentes, sempre falharam. Por alguns motivos, o pessoal começou a se perguntar, será que não tem um jeito de eu deixar a velocidade da luz invariante em qualquer referencial que eu pego? E, o Einstein, na verdade, muitos mais matemáticos e físicos tentaram fazer isso, mas o Einstein é o mais famoso, o pessoal fez propaganda para ele. Ele tem a sua grande importância. O pessoal, o Einstein em 1905 a 1907, tentaram formular isso daqui, bastante matemático, fez suas contribuições também, para formular uma cinemática em que a velocidade da luz ficasse uma coisa constante. E daí formulou-se o que se chama de relatividade especial. Você chama de relatividade especial quando você está dando nesse seminário. Quando você está dando seminário de relatividade geral, você chama ela de relatividade restrita. E tem os dois nomes, mas quando o pessoal está apresentando desses, eles sempre usam especial, já percebi isso. Quando você formula a relatividade especial com dois postulados explícitos, dois postulados importantes. Um é que aquela coisa que... Eu vou passar no próximo slide.
ela é feita para lidar com referenciais inerciais. Essa coisa aqui simplificada, especial, que a gente está falando. Quando é com referenciais acelerando, girando, tem câmbio rotacional, uma coisa exótica, você precisa de relatividade geral, que nesse sentido você pode entender como uma generalização, uma coisa que tem a relatividade restrita como um caso particular e que pode se tratar de coisas bem exóticas, não que a matemática seja entendível. Basicamente, a relatividade especial ela vai então fazer as contas, ela vai tirar os truques dela, vendo referenciais com movimento relativo e vendo a diferença de medidas, coisa que eu meço aqui, coisa que eu meço ali. Porque a gente viu que se eu medir o tempo igualzinho, se eu medir o x desse jeito aqui, parece do jeito que a gente mede no dia a dia, não dá certo a velocidade da luz ficar uma constante. Então ela vai ver, mas o que muda no tempo, o que muda no espaço? E daí você formula ela com dois postulados. O Einstein não enunciou exatamente assim, mas do jeito que ele enunciou, isso daqui acaba virando consequência, o enunciado moderno você pode tomar como isso. Um é o princípio da relatividade de Einstein, que todos os referenciais inerciais são equivalentes por quaisquer experiências físicas. Não é mais só experiência mecânica. Agora, ele coloca como axioma que nem fazendo uma experiência com luz, nem fazendo uma experiência com máquinas térmicas, nem fazendo uma experiência com química, eu conseguiria detectar a diferença entre referenciais inerciais. Não, eu teria que sempre as coisas não dependerem do movimento absoluto, sempre depender de movimentos relativos. Ele coloca que as leis básicas da física devem ser as mesmas, mais ou menos, em qualquer referencial. E o outro princípio que ele coloca é o princípio da constância da velocidade da luz no vácuo. Para ser mais preciso, longe de campos localmente, ou longe de campos gravitacionais intensos, mas, bom, isso é irrelevante no momento, que a velocidade de propagação da luz no vácuo tem que ser uma constante universal. Ela independe do referencial, ela independe da direção de propagação, não importa o movimento que a fonte está fazendo quando lançou ela. Ele coloca esses dois axiomas, dois postulados, que pareciam bem condizentes com a observação física da época. Até hoje em dia isso parece bem condizente. E dá para ver que só colocando essas duas coisas já dá para aparecer coisas bem estranhas. Se você tiver, por exemplo, o caso lá das duas esferas, o caso que você está com os referenciais combinados, você vai disparar um flash, uma casca de luz, uma casca esférica. Se você olhar desse referencial, você vai ver o outro referencial se afastando e a casca de luz fazendo isso. E esse referencial está dizendo, olha, eu estou no centro da casca de luz. Só que se você olhar do outro, a luz disparou quando eles estavam aqui, o outro vai falar, olha, tem um referencial indo para trás, a luz foi disparada aqui, eu estou no centro, o outro não está no centro. E as coisas vão se afastando assim. A mesma coisa dá para falar de novo aquele paradoxo do trem, e coisas, mesmo parecendo um pouco intuitivo, coisas estranhas, mesmo parecendo aceitável, né, coisas estranhas acontecem, só de você colocar esses dois axiomas de jeito combinado. Então está errado, então o que a gente faz conta de jeito diferente. As coisas estranhas, você imaginando um trem. Alguns matemáticos, o Einstein, do eletromagnetismo, alguns físicos, eles chegaram a um negócio chamado transformações de Lorentz, que é um jeito de fazer aquelas transformações de Galileu, só que de um modo corrigido, um modo que a velocidade da luz fique invariante. Não é o único modo possível, mas se você coloca uma condição a mais, acho que a cara da transformação tem que ser a mesma em qualquer referencial. Se você coloca algumas condições assim, aí dá para demonstrar que essas são as únicas transformações possíveis. Aqui está no referencial combinado, né, mas dá para generalizar para qualquer movimento de referenciais inerciais. Elas mudam a cara, o y' fica igual ao y, o z' fica igual ao z, não tem nenhuma mudança nas direções sem ser que o movimento está acontecendo aqui, mas o x ele fica aquilo que a gente tinha calculado, só que corrigido por um fator aqui, que depende da velocidade entre os referenciais. E o t', ele também fica alterado, dependendo desse fator e também dependendo da distância entre os referenciais. Então, assim, não depende só... se você coloca uma distância arbitrária aqui entre os referenciais e vai ver o tempo passando, o tempo no outro referencial tem que ser corrigido, o tempo lá passa diferente, isso depende da distância entre os referenciais. Isso é extremamente estranho. E o gama que eu falei, essa correção aqui, ele não depende do x, do y, do z, depende só dessas velocidades. Quando você coloca as transformações, acontece magia, a velocidade da luz fica invariante e coisas legais, coisas muito legais podem acontecer. Para achar a velocidade relativa, naquele caso mesmo, eu estou nos referenciais combinados, eu vejo uma partícula aqui que eu estou vendo com velocidade u. E daí eu quero perguntar para o outro referencial que velocidade você está vendo ela se afastar. Você faz a conta,
Se tivesse um tempo sossegado, eu faria a conta. É só fazer isso daqui, fazer ΔX', dividido por ΔT', e você usa no x final, no x inicial, você usa essa transformação, você usa no t a mesma transformação, você corta o gama, você coloca para que... você simplifica, você corta umas coisas. No final sai isso daqui, que é para a velocidade no outro referencial, ela é u, menos a velocidade que a gente está se movendo, e aqui entra o v com sinal, se o outro referencial estivesse movendo para trás, você poderia colocar mais o módulo de v, dividido por 1 menos u vezes v, dividido por x², entra o sinal aqui também. Quando você fazia essa conta com as transformações de Galileu, você encontrava que a velocidade da luz ela dependia do referencial, ela não ficava invariante. Quando você faz essa conta com essa transformação de velocidade do Lorentz, das transformações de Lorentz, você encontra que, por exemplo, substitui que é o caso do flash de luz. Eu estou com as referências aqui, eu disparo um flash de luz, eu quero ver com que velocidade a ponta da esfera de luz está se afastando. Eu estou vendo ela saindo com C, porque se existir, eu estou no referencial privilegiado. Eu estou num referencial que está vendo ela com C. No outro, eu coloco que ela está se afastando com a velocidade que eu estou vendo, U. E daí, quando você faz essa conta e corta aqui algumas coisas, muda a fração, você vê que a velocidade que o outro referencial está vendo a luz se afastar é C também. A velocidade fica invariante. Magia, né? Falei que era magia. Estou avisando. Se você quiser ver um caso, por exemplo, eu tenho 2 prótons no acelerador de partículas, eles estão com muita velocidade, estão com 50% da velocidade da luz, 50% da velocidade da luz, ou 99,9%, você coloca eles com velocidade grande e tenta fazer essa pergunta, com que velocidade esse próton está vendo o outro se aproximar? Você faz a conta e fazendo desse jeito, a velocidade fica invariante. Se você colocar 50%, 50%, eu acho que a conta dava... ele via uns 80%, o outro próton vindo com 80% da velocidade da luz, e não 100%, como você esperaria classicamente. Além dessa trocada de velocidade estranha, uma coisa que você pode perguntar é, eu estou nesses referenciais combinados, e eu tenho um relógio pendurado em mim, e eu tenho um relógio pendurado no outro referencial. E daí você pergunta, como é que eu estou vendo o outro relógio? O que o tempo está marcando lá? E o meu tempo está marcando 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Está marcando o tempo passando do jeito normal. E você tenta ver o que o outro relógio está passando. Como é que é o ΔT que eu vou estar vendo passar nele para os mesmos fenômenos que acontecem, as mesmas coisas que acontecem. E daí, quando você tenta ver isso, aqui eu mostrei a conta, você tenta ver o ΔT' que você está vendo, que está sendo medido ali no outro referencial, e para a mesma coisa acontecendo, e você faz a conta, abre as coisas, substitui, aqui fica o ΔT normal, aqui fica um x2 menos x1. Você coloca que como eles estão no caso combinado, o x2 menos x1 vai ser o quanto ele está se deslocando em relação a você, isso é v vezes o ΔT. E daí, some com x2 menos x1, fica ΔT em evidência. Se lembrando que gama é isso, você corta umas coisas, e você encontra que o ΔT' que você está vendo passar no outro referencial, que o outro relógio mesmo está ali marcando, ele é ΔT que está passando aqui para você, só que dividido por gama. Gama, lembrando que é maior do que 1. Você vê um ΔT passando mais devagar. Então, você está marcando 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Você está vendo ali 1 segundo, 2... e você vê o número ali, no ponteiro no relógio, passando de um jeito diferente, só por ele estar se movendo com velocidade. Isso é estranho. Não é um defeito, e isso não é um defeito no mecanismo do relógio. Você pode mudar o mecanismo do relógio, você pode mandar uma pessoa para lá e ver se ela envelhece, e o tempo realmente passa mais devagar. Eu, pelo menos, visto do meu referencial, eu tenho a noção de que o tempo está passando devagar. O jeito de medir o tempo, o jeito de medir simultaneidade, o jeito de medir um monte de coisa, passa a ser estranho agora. Eu tenho que olhar, tenho que fazer a pergunta de que referencial eu estou olhando, porque coisas estranhas acontecem. Mas daí você fala, não dá para fazer magia com isso, magia é uma coisa difícil. Não, magia, você só tem a impressão que o relógio está passando de um jeito diferente. E daí uma coisa histórica que os físicos usaram relatividade para ver foi isso daqui. Quando você tem uma partícula que se forma na atmosfera devido a raios cósmicos, que é um meson-mi ou um mu,
Bom, tem uma partícula chamada muon. Esse muon, ele se forma na atmosfera e tende a cair, algumas partículas vêm descendo, e você sabe a velocidade delas. Você tem meios de determinar essa velocidade, ou olhando pela energia cinética, e você vê que essa velocidade das que vêm, e você mede aqui embaixo, é quase a velocidade da luz. É 99,8% da velocidade da luz. Aí você fala, tá bom, só que você também sabe o tempo médio de vida, o tempo de vida médio dos muons. Você sabe que é 2,2 microsegundos, 10 a menos 6 segundos. Daí você fala, tá bom, eu sei. E esse tempo a gente tinha noção de que ele era intrínseco da partícula, porque a partícula não vê diferença de movimento relativo, então esse tempo não era para mudar. Só que eles são gerados a uma altura, bom, para esses dados aqui que eu peguei, de um artigo da Revista Brasileira de Ensino de Física, eles são gerados a uma altura de 15 quilômetros na atmosfera. E quando você tenta ver a conta de, tá bom, eles são gerados a uma altura de 15 km, eu sei a velocidade, quanto tempo eles levam para chegar até aqui embaixo? Você encontra um tempo de 50,5 microsegundos, um tempo 23 vezes o tempo médio de vida dos muons. E daí você fala, pera. O muon ele vive isso, e ele está se deslocando. E daí era para ele morrer, mas ele vive isso, e chega, aliás, vive até mais do que precisa para chegar. Esse daqui é um tempo de vida médio, então alguém poderia falar, mas é um tempo de vida médio, isso não é determinístico, isso pode mudar um pouco. Tá, mas esse dado, isso daqui é feito com, você faz isso daqui com estatística, e você diz, se o muon fosse chegar mesmo desse jeito daqui, a gigante maioria fosse morrer antes, a gente mede o número de muons que são gerados na atmosfera, mede o que chega aqui, e a gente vê o que a teoria prevê. A teoria prevê um número 10 a menos 9, 10 a menos 10 vezes menor de muons chegando do que chega. Então, assim, pela estatística, realmente era para chegar quase nada, mas chega bem mais. Esses muons, eles estão dando um jeito de se alimentar saudavelmente, eles estão dando um jeito de conseguir viver. Eu não sei se é pela corrida, o quê. Quando você tenta fazer a conta do jeito do Lorentz, não do jeito intuitivo, clássico que a gente tem, você encontra que a relação entre o tempo que passa para o muon e o tempo que está passando para a Terra, você observando ele descendo, tinha no slide passado, eu mostrei isso, né, era o ΔT da Terra dividido por gama era igual ao ΔT do muon, então você passa o gama para lá, você encontra essa relação daqui. Você determina o gama, nesse caso eles determinaram, comparando as energias cinéticas, mas você determina o gama de alguma forma, e vê o tempo que vê a relação entre o tempo que passa para o muon e o tempo que passa na Terra. Você sabe que para a Terra tem que ser esse tempo daqui, e vê então quanto tempo tem que passar para o muon. E quando você faz isso, você observa metade do tempo que para o muon, embora para você passou 23 vezes o tempo de vida do muon, para o muon passou metade do tempo de vida dele. Então, realmente, para ele não tem problema nenhum. Ele conseguiu chegar, conseguiu passar. Aí você fala, louco, o que é isso? Ele realmente viveu mais? Aí você fala, não, mas não é possível, porque o muon ele tem aquela velocidade, então vou colocar o referencial no muon. Ele tem aquela velocidade e está vendo o chão vir com 99,8% da velocidade da luz. Mas ele tem aquela distância para percorrer, não tem como acontecer. Mas essa distância daqui, essa distância está sendo medida no referencial da Terra. Quando você passa para o referencial do muon, ela também tem que passar por uma correção, a distância, o comprimento das coisas encurta. Enquanto que o tempo dilata, você está vendo no outro referencial o tempo dilatar, se você for tentar ir para outro referencial, para compensar isso pela conta da relatividade, você vê o comprimento encurtando. Então o muon não teve que descer 15 km, ele teve que descer 317 metros. Então ele fala, eu tenho só meu tempo de vida, eu estou vendo, na verdade, o chão, parecia que vinha, né? Mas o chão veio 317 metros, passou esse tempinho e tudo bem. Eu não vivi mais do que devia. Isso é realmente muito estranho, dá para tentar montar alguns paradoxos com isso. Isso é uma coisa estranha, é uma coisa que mostra que os relógios são relativos. Se você construir um relógio com um mecanismo muito bom, mas colocar ele para se mover, ele pode se atrasar. Isso, aliás, foi feito com aviões. O pessoal pegou um avião lá, acho que ultrassônico, e ficou fazendo ele fazer um trajeto de uma cidade a outra, acho que 9 vezes. E daí tinha um relógio de ultra precisão lá dentro, e tinha uma previsão que era para o relógio do avião atrasar 10 a menos 9 uma vez, vezes 10 a menos 9 segundos. Ele atrasou uma vez, vezes 10 a menos 9 segundos, com precisão de 5% de erro experimental. Então, assim, até para baixas velocidades, até para velocidades não próximas da luz, você consegue observar isso daqui. Realmente parece que o relógio ele muda, ele passa de um jeito diferente, só de estar em movimento relativo. Mas para ele acha que ele está passando igual, e esse está passando diferente. E as coisas são realmente estranhas.
Um outro negócio, e que bom que eu não coloquei conta, porque o tempo está quase batendo. Um outro negócio que você pode ver é o seguinte: e se eu tiver, será que a relatividade proíbe? Porque quando você faz a conta com dinâmica, a relatividade proíbe que, adicionando energia finita para uma coisa que está abaixo da velocidade da luz no seu referencial, você acelere ela até a velocidade da luz. Se você adicionar energia infinita, ela chega assintoticamente à velocidade da luz. Mas se ela tiver massa e você for adicionando energia finita, ela não chega realmente na velocidade da luz. E daí você pergunta, mas então será que a relatividade proíbe existirem partículas já geradas acima da velocidade da luz? E quando você faz essa pergunta, não tem nada na relatividade que faz essa proibição. Quando teve uma notícia de que o pessoal quase detectou, né? Achou que tinha detectado neutrinos que andavam um pouco mais rápido que a velocidade da luz. Daí todo mundo começou a falar, nossa, o Einstein estava errado, o Einstein isso, o Einstein aquilo. Não estava. O Einstein não proibia algo andar mais rápido que a velocidade da luz. Ele só proibia, com velocidade finita, você ter algo abaixo e fazer a coisa começar a andar acima. E daí você pergunta, mas podem existir coisas acima da velocidade da luz? Porque se existirem, acontecem coisas ainda mais estranhas. E daí você fala, existem. Por exemplo, pega duas réguas assim, formando um ângulo θ, e começa a abaixar essa régua, com a velocidade Vy. Esse ponto de interseção entre as duas, ele vai começar a se mover para frente quando você abaixar. E o ΔX que ele faz para frente é correspondido pelo ΔY que ele faz para baixo, pela tangente desse ângulo. ΔY sobre ΔX é a tangente do ângulo. Quando você vê, então, Vy e Vx, você consegue relacionar que Vx, a velocidade que esse ponto está andando para lá, é igual a Vy, a velocidade que você está abaixando a régua, que você escolhe, dividido pela tangente desse ângulo. E a tangente desse ângulo pode ser bem pequena. Então, você pode ver o ponto da régua se afastando com a velocidade que você queira, acima da velocidade da luz. Só que você tem uns outros exemplos, só que a questão esse ponto é um ponto matemático, não é um ponto físico. Não é algo que está se propagando com velocidade acima da velocidade da luz. A informação daqui não está sendo transmitida para lá. Não transporta informação nem energia. E daí, tudo bem, mas dá para ter algo que transmite algo físico que anda acima da velocidade da luz? E quando você tenta dizer que tem, você pode mostrar que, se tiver uma coisa abaixo da velocidade da luz, em qualquer referencial abaixo da velocidade da luz que você olha, referencial inercial, essa coisa está andando abaixo da velocidade da luz. Se você tiver algo na velocidade da luz, em qualquer referencial ela está na velocidade da luz. E se você tiver algo acima, em qualquer referencial ela está acima da velocidade da luz. Então você pode classificar as partículas que estão andando em movimento retilíneo uniforme como brádions, ou seja, coisas lentas, coisas que andem abaixo da velocidade da luz, luxons, coisas semelhantes à luz, que andem na velocidade da luz, ou táquions. Táquion não é um tipo de partícula, é só um nome que você dá caso ela ande acima da velocidade da luz. Ela acima. E que tenha uma velocidade acima de c. Com táquions, fazendo conta com relatividade, dá para montar coisas bem estranhas, se eles existirem. Eu não estou dizendo que existem, mas nada proíbe, em princípio. Eles nunca foram detectados, mas nada proíbe. Com táquions daria para fazer uma coisa, por exemplo, assim. Você faz a conta, então, se tivesse tempo eu faria a conta, mas realmente não tem tempo. Você faz a conta, você olha os dois referenciais assim, vai. Você coloca dois referenciais assim, e num certo instante, T1, a gente combinou às 2 da tarde, que às 3 da tarde, eu ia disparar um canhão de táquions, um raiozinho de táquions em você, Bruno. E você tem o mesmo canhão, e estava combinado. Aí, a gente se afastou, eu estou olhando o meu relógio, tá bom, deu T1, deu 3 da tarde. Aí eu disparei. Aí você faz a conta, ele está se propagando até lá. Eles vão se encontrar num certo instante, a Bruna vai receber, se ela puder detectar. Aí você muda para o referencial da Bruna, e agora fala, ela recebeu. Agora ela vai mandar táquions de volta para cá, que era combinado, quando ela recebesse ela ia mandar. Aí ela começa a mandar. Aí você vê, chegou aqui num certo tempo para o referencial da Bruna. Aí você troca de referencial de novo e olha que tempo é para cá. Que tempo é para mim. E sobre certas condições de velocidade com que a gente está se afastando, pode ser velocidade abaixo da luz mesmo, sobre certas condições que a velocidade que a gente está se afastando, e sobre certas velocidades de táquions, tem certas velocidades que funcionam, certas velocidades que não funcionam, o resultado que você encontra é que o táquion chegou em mim antes das 3 da tarde, antes de eu disparar ele. E daí você fala, estranho, né? Tudo bem, parece maluco, mas é físico mesmo, até aí tudo bem. Só que uma coisa realmente estranha, uma coisa que vai deixar os lógicos com tanto arrepio quanto o teorema de Gödel, é que se a gente combinou às 2 da tarde de disparar os táquions às 3 da tarde, mas só se eu não tivesse recebido nenhum táquion, então eu estou olhando 2 da tarde, eu não recebi nada, digamos. Aí 3 da tarde eu pego e disparo. Aí acontece lá, volta 2h30.
Peraí, então eu recebi. Mas se eu recebi, eu não disparei. Mas, tá, eu não disparei. Só que daí, a Bruna não recebeu, então ela não mandou. Mas então dá para fazer um negócio que a gente chama quebra de causalidade, que na filosofia, na física, na neurociência, na lógica, a gente sempre imagina que, bom, quando uma coisa causa a outra, você imagina que a coisa tem que ter causado a outra. A outra não acontece antes. Porque senão acontece aquele negócio que você falou, Leandro, que quando dá para usar a coisa para falar sobre a própria coisa, dá para voltar no combinado e tal, você pode fazer coisas arbitrariamente estranhas. Tem muita coisa estranha que você pode fazer. Dá para fazer uma outra coisa. Dá para se o meu eu tenho um aparelho do lado, se ele detectar táquions, ele explode um vaso e eu morro. E daí você fala, sem usar mecânica quântica, você coloca uma situação, peraí, mas eu estou morto ou estou vivo? O que é isso? E o que é isso? E a causalidade, como fica? O que os físicos acham disso? Eu já conversei com um físico que já perguntou, um físico que me ensinou bastante coisa de relatividade, ele já perguntou bastante coisa, ele já perguntou isso várias vezes em congresso de física de partículas, umas coisas assim, para caras, pesquisadores da área, físicos da área, que acham que táquions existem, tentam buscar táquions, tentam fazer modelo com táquions, e o que eles respondem é coisas assim. Bom, ou a realidade pode ser mais estranha do que a gente pensa, realmente, né? Ou talvez a relatividade possa não ser a melhor teoria para fazer essa previsão, talvez ela possa estar errada em algum momento. Ou, bom, tem a opção de não existirem partículas que andam mais rápido que a velocidade da luz. A gente nunca detectou, mas elas não são proibidas. Ou elas podem não interagir com a gente, porque se eu não conseguir mandar uma mensagem com táquions, ele passar reto pela Bruna, ela não tiver jeito de detectar eles, ela não troca informação, ela não vai saber quando disparar, e eu não mandei informação, não teve quebra de causalidade. Então, aí você fala, mas que exótico isso, colocar uma partícula que não interage com a gente. Só que 5 vezes mais matéria do que a gente tem, do que a gente conhece, do que a gente descreve na física, chama matéria escura, que é uma matéria que a gente praticamente não interage. A gente só consegue interagir porque ela interage com o espaço interage com a gente. Ela não troca nada com a gente, pelo menos nenhuma das interações que a gente conhece. Não é só que a gente não acha que ela troca, ela não pode interagir. E daí, assim, não é tão estranho colocar isso, né? Vai ver, tem um bando de táquion passando aqui, e não sei, eu gostaria de tentar fazer um paradoxo e tal, sei lá, vou combinar para o Iago do futuro mandar alguma mensagem, assim. Agora que eu vou iniciar essa apresentação, eu queria agradecer especialmente a Marina, que ficou fazendo pressão e ajudando bastante. Eu não desisti. No próprio domingo, ela ajudou coisa. O Leandro, que é um artista, eu achei que o pôster de divulgação ficou muito legal, aquela imagem. O Ian e o Guilherme, eu não vi o Ian aqui. Não acredito que ele faltou. Tá, o Guilherme, oi? Tira o nome. O Ian e o Guilherme que me ajudaram bastante, de jeito não mensurável por físicos ainda, o tanto que eles deram apoio, deram conselhos e assim. E é isso. Iniciando a apresentação. Tá. Vocês têm perguntas que possam ser feitas mais rápidas que a luz? Porque o pessoal está botando uma certa pressão aqui. Mas vai. Uma pergunta. Vai, uma. Naquelas transformações que você colocou lá, se a velocidade da luz for a velocidade que você está maior que a luz, o que significa aparecer aquele complexo? Então, essas transformações são montadas com coisas abaixo da velocidade da luz. E realmente aparece uma coisa imaginária lá, e daí pelo menos o que eu já ouvi os físicos falando então, você não coloca referenciais acima da velocidade da luz, até porque você nem sabe se você pode interagir com eles, e foi essa resposta que eu ouvi. Não sei nem se pode usar a mesma transformação. É isso que me disseram. Uma outra coisa que eu podia perguntar é se você colocar na velocidade da luz. E daí tem uma pegadinha, porque você não pode colocar na velocidade da luz. Porque a luz tem que se mover em qualquer referencial com aquela velocidade de C. Então você não pode colocar referencial nela, porque senão ela está parada. E parada é diferente de C. Zero é diferente de C, a velocidade que ela está afastando. Então você não pode colocar na velocidade da luz. E acima, o que me disseram é que também deram os migué e falaram que não pode. Mas boa pergunta. Tá vendo por que aquela aula em cálculo de mudança de variável é importante? Você não gosta? Bom, então tá aqui o certificado azul, certificado laranja. Então, muito obrigado. E a semana que vem... até pergunta. Você empurraria o gordo? Nossa.
Abaixo da velocidade da luz. Eu fiquei 5 semanas perguntando para pessoas e refletindo sobre essa pergunta. E tem tanta resposta, daria para eu ia fazer slides dizendo opiniões de filósofos diferentes sobre o que eu colocaria. Eu não sei, eu acho que a resposta é, bom, primeiro, depende das pessoas, mas se for para olhar quantitativamente, friamente, acho que empurraria, né? Se eu tivesse alguma forma de certeza ou maior... Se a massa do gordo é menor que a das pessoas? Mas, não sei, na hora pode ser outra coisa, dependendo do que eu interpretar pode ser outra coisa. Eu até pensei que, de certo modo, a gente pode ser otimista, a gente está aliviando o gordo do sofrimento do mundo, porque o Schopenhauer fala que viver é sofrer, então... Bom, semana que vem ainda não sei se tem, mas em breve a gente tem mais algum, tá ok? Então, obrigado de novo, pessoal, por ter vindo. Até mais. Esqueci de mencionar aqui.